Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula que serve como um subsídio, como material para que vocês possam desenvolver então todas as atividades que pertencem a essa sessão, ou seja, essa unidade do conteúdo. Tá? Então, nós vamos nessa videoaula tentar então trazer algumas informações sobre o processo de construção do orçamento dos entes públicos. Então, no primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho da estrutura, então, do processo de elaboração do orçamento no setor público. Então, o orçamento anual, ele é o instrumento mais imediato dentro do sistema de planejamento dos entes públicos. Tá? Então, ele é um instrumento de curto prazo, porque ele é para um ano, e ele vai sendo operacionalizado em função dos programas setoriais, que estão estabelecidos em prazos maiores e aí então definem-se os objetivos mais centrais do orçamento em si. Tá? Então, o orçamento anual ele é um reflexo, ele é o limite mais próximo da operacionalização de todo o sistema de planejamento pertencente para qualquer ente, seja público ou privado, mas especialmente nas questões públicas aqui, que é o nosso foco principal. Bom, o planejamento em si é a etapa inicial de qualquer processo de gestão. Tá? Então, se pensar em gestão, seja em empresa pública, empresa privada, o planejamento é aquele start inicial, tá? Ou seja, é onde a gente define o que quer, ou seja, desejos, intenções, expectativas, o futuro que está se projetando. Tá? E esse formato de planejamento, ele vai derivar muito dependendo do tipo de entidade, de empresa que a gente estiver tratando. As empresas públicas, elas têm uma característica específica que nós vamos ver na sequência. Nas empresas privadas, a visão de planejamento ela é um instrumento necessário para que a empresa possa estar bem organizada e se planejar, se projetar para o futuro. Então, ele é um instrumento de gestão, é um instrumento técnico e que tem algumas, digamos assim, alguns formatos técnicos estabelecidos, mas eles estão muito associados e muito ligados às necessidades que a empresa percebe em termos de capacidade que ela tem para montar o seu planejamento. Então, ele vai ser mais elaborado, mais detalhado, por mais tempo ou por menos tempo, de acordo com a estrutura, com o formato, com a condição que a empresa tem. Já na área pública, a visão é um pouquinho diferente. Por quê? Porque na área pública, o planejamento estatal ele é definido por lei, ou seja, pela Constituição Federal. A Constituição Federal ela estabelece que nós temos que ter um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária anual, ou seja, ele define como deve ser todo o processo de planejamento do ente público. Então, essa definição de como deve ser o planejamento, em função de já estar estabelecida por lei, ela tem alguns caminhos que nós somos obrigados a seguir, não temos como fugir. Então, é isso que a gente vai conversar nessa nossa videoaula. É justamente sobre esses aspectos que envolvem essas etapas do processo de planejamento e de orçamentação do ente público, que passa então por esses três principais instrumentos: PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual. Começando então pelo PPA, o Planejamento Plurianual, ele é o plano de longo prazo. Tá? Então, ele é muito definidor de diretrizes, objetivos gerais, metas gerais. Então, ele estabelece essa visão de longo prazo para o ente público. Então,
ele vai servir de base depois para os próximos instrumentos que nós temos de planejamento, porque ele tem esse foco mais amplo, né, de projetar um espaço de tempo maior dentro de uma visão mais macro daquilo que o ente público pretende atingir. Tá? Então, a Constituição Federal ela fala que tem que ser estabelecido de forma regionalizada, que tem que definir diretrizes, objetivos, metas, tem que estabelecer essas metas para as despesas de capital, principalmente, né? E todas as outras decorrentes da manutenção do ente público, né? Bem como tudo que é atividades decorrentes de programas de duração continuada, ou seja, eu tenho que garantir no meu plano que aquilo que eu projetei em planos anteriores vai dar sequência ou não. Tá? E o plano plurianual é muito importante, porque quando o ente público, principalmente a nível federal, estabelece os seus objetivos futuros, ele está dizendo o que ele pretende depois apresentar nos seus orçamentos. Então, se vocês imaginarem que o ente público está pretendendo fazer um determinado investimento, principalmente essas despesas de capital, né, um investimento grande, se ele não botar no PPA, já sabe que nos próximos 4 anos aquele investimento não vai acontecer, tá? Porque a possibilidade de ele ocorrer é que ele esteja no PPA. Se ele não tiver, é certo que não ocorre, porque as leis de diretrizes e a lei orçamentária, elas só são instrumentalizadas com base no PPA. Bom, sendo assim, a gente tem algumas características que são muito importantes do PPA, né? Então, uma delas é decidir o que é mais relevante, né? Qual os pontos mais importantes que existem dentro das políticas que o ente público pretende desenvolver, né? Ou seja, os investimentos mais importantes que ela pretende fazer. Então, eles têm que estar aparecendo ali no PPA. Ela é uma espécie de planejamento estratégico? Ela é um planejamento estratégico, né? Quando a gente fala na empresa privada, que a gente falou agora há pouco, a gente fala em planejamento estratégico, né? Planejamento de longo prazo. E na empresa pública é o PPA, que é o planejamento estratégico do ente como um todo, né? Então ele serve também para ordenar ações, né? Porque no momento que ele define metas e objetivos para os próximos 4 anos, ele de alguma forma está ordenando o que ele pretende fazer. Porque o que não entrar agora, a gente não pretende fazer agora. Não é coisa para ser feita nos próximos 4 anos, né? E o que entrar agora, dependendo das metas que se tiver estabelecido nesses investimentos, a gente sabe se vai ser feito um pouco agora, um pouco mais adiante. Às vezes o ente público quer construir uma estrada. Então, para construir a estrada, ele tem que colocar lá no PPA que ele vai construir X quilômetros daquela estrada. Se a estrada é de 200 quilômetros e ele botou 100 quilômetros, quer dizer que nos próximos 4 anos vamos construir 100 quilômetros e não 200. Então, a gente já sabe que não vai acontecer tudo naquele período. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente olhar o PPA, porque ele dá muita base. E ele é por quê? Porque ele é justamente o que está aí no slide. Ele é base para LDO e para LOA. Né? Então, se ele é base para LDO e para LOA, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei de Orçamentária Anual ela vai ser construída com base nessas diretrizes que foram estabelecidas no PPA. Então, tem que ter muito cuidado na hora de construir, tem que ter muita atenção nisso, porque coisas que se quer ou se pretende fazer só vão acontecer se estiverem bem evidenciadas nesses planos. Bom, seguindo então, em relação a prazo de vigência, né, e prazo e vigência, né, ela tem um prazo de 4 anos, ele é elaborado pelo Poder Executivo, então no caso da União, o presidente, no Poder Executivo como chefe maior, ele é o responsável pelo PPA, e é aprovado pelo Poder Legislativo. Tá? Por isso que sempre, quando está começando uma gestão, tem uma discussão grande lá no Legislativo sobre o PPA, porque ele vai definir os próximos 4 anos, né, de vigência desse plano. E aí, então,
depois da aprovação do Legislativo, então o Executivo pode efetivamente colocar em prática, né, a execução desse plano. Bom, qual é então efetivamente os prazos a serem cumpridos, né? Então, até o final de agosto do primeiro ano de mandato do chefe do executivo, né, do presidente, ou então do governador ou do prefeito, né, vai ser encaminhado para o legislativo essa lei do plano plurianual. Isso aí que é um detalhe super interessante, né? Então, apesar de ser um instrumento de planejamento, o PPA é uma lei, né? É um documento legal. Então, ele tem que ser cumprido, porque se deixar de cumprir, tá, o gestor, né, sujeito a penalidades. Então, porque ele tem essa caracterização de lei, né? A grande diferença que eu falei para a empresa privada, né? A empresa privada, o planejamento estratégico é um instrumento técnico. Então, ele tem formatos, ajustes de acordo com as questões técnicas. Para a empresa pública, ele é uma lei, é uma norma, então ele tem que ser cumprido. Tá? A validade dele é interessante porque ela é até o final do primeiro ano do governo seguinte. Né? Então, o presidente assumiu esse ano, ele assumiu em janeiro, ele vai elaborar o PPA e até o final de agosto ele encaminha para a Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo analisar e devolver ele para depois, então, ele entrar em vigor a partir do segundo ano de mandato dele. Então, ele vai vigorar o segundo ano de mandato, terceiro ano, quarto mandato e primeiro ano do governante seguinte. Por isso que muitas vezes alguns políticos aparecem com umas propagandas que vão fazer um monte de coisa e tal, e se isso não tiver no planejamento, não vai dar para ele fazer no primeiro ano, ele só vai fazer a partir do segundo, porque no primeiro ano ele depende do que foi planejado anteriormente. Não só no PPA, como na própria lei orçamentária. Então, esse plano plurianual, ele vai ser construído pensando num período de gestão, tá? Então, por isso que o primeiro ano ele é sempre turbulento, né, nesse aspecto, porque tem muita negociação entre o gestor, o presidente, o gestor principal e o legislativo para se chegar a um acordo e aprovar, então, esse PPA na forma de uma lei que vai ser, então, posteriormente, então, colocada em prática, né, e vai servir de base para o que vem na sequência. Se vocês quiserem acessar, lá na página do governo federal, vocês vão ter no Ministério da Fazenda e no de Planejamento todos os PPAs que existem feitos a nível federal estão lá disponíveis, tá? Então vocês podem acessar e podem dar uma olhada para ver como é que se constrói. Ele é feito cheio de anexos, cheio de detalhamentos, para que realmente a gente possa ter todos esses aspectos claros. Então, eu falo às vezes, quando a gente está discutindo essas questões, é que se a gente está pensando a gente quer saber se alguma grande obra aqui na região vai acontecer, tem que abrir esses anexos, entrar lá e colocar aqui dados da cidade para ver se vai aparecer, que a gente já sabe se vai ter planejamento, alguma obra nesse sentido aqui na região, né? Principalmente essas obras, assim, investimentos grandes, né? Eu dou o exemplo clássico meu, é a ponte entre Rio Grande e São José do Norte, né? Quem é da terra aqui sabe bem. A politicagem na volta está sempre falando que vão construir, que vão fazer, que não sei o que mais, tarará. Se não tiver no plano plurianual, já sabe que nessa gestão do governo federal não vai acontecer, só na próxima. Tá? Então, se no PPA, que está vigente lá, não tem a previsão dessa ponte, ela não vai acontecer. Tá? Porque para ela acontecer, tem que levar de novo essa lei aprovada, o PPA, e para uma alteração no Congresso. O Congresso tem que anotar, o Legislativo tem que ir lá e mudar o PPA para incluir essa obra ali e depois inserir ela na LDO e na LOA. Não é muito fácil. Então, não fiquem ouvindo assim muito esses políticos aí da volta que ficam falando que vão fazer, que vão montar. Qualquer coisa que seja a nível federal tem que estar lá no PPA. A mesma coisa quando for estadual e municipal, que já é um plano um pouquinho mais simplificado, mas também tem esse mesmo propósito. Tá?
Para acessar direto, aqui tem o link, eu deixei já no texto o link, lá no Ministério, na parte do planejamento, né, no Ministério do Planejamento, vocês conseguem acessar. No caso ali, o plano 2016-2019, porque esse é o primeiro ano de governo, né, do federal, então o governo federal deve estar montando o PPA, né, porque o prazo seria até agosto, né, alguma proposta deve ser encaminhada, né, está sendo, apesar de toda a situação presente, tem uma série de projetos em andamento, então o PPA deve também entrar nesse processo. Bom, a partir do PPA, então, a gente tem parâmetros para a elaboração do projeto de lei orçamentária. Tá? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele tem o objetivo de definir, entre aquilo que está no planejamento, o que vai ser feito primeiro. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é bem simples, né? Ele vai dar a orientação para montar o orçamento. Então, a lei de diretriz orçamentária é simples, ela não é porque ela tem muita informação, muito detalhe, mas a essência dela é dizer, daquilo que foi planejado para os próximos 4 anos, o que vai ser feito agora? O que vai se gastar agora nesse ano? Quais as despesas de manutenção que vão ser realizadas agora? Quais as obras que vão ser feitas agora? Ou quais partes dessas obras vão ser feitas agora? Então, a LDO ela vai fazer essa seleção do que vai primeiro. Isso que vai primeiro, então, ele vai servir de base, então, depois para a gente montar a proposta orçamentária. Então, a lei de diretrizes orçamentárias nada mais é do que, bom, obra tal é para esse ano. Vai ser 100%, vai ser 40%, vai ser 30%, ela vai ser uma parte, porque qual é a meta aí de atingir esse ano? Aí é que aparece a lei de diretrizes orçamentárias. Bom, a lei de diretrizes orçamentárias, então, essencialmente, ela vai compor, né, as metas e prioridades da administração para o próximo exercício, né, incluindo principalmente as despesas de capital, orientar a elaboração da lei orçamentária anual, ou seja, eu estou dizendo o que vai ser feito e depois na lei orçamentária eu vou dizer direitinho lá qual é o valor que vai para isso, qual o valor que vai para aquilo, bem detalhado, né? Alterações na legislação tributária, estabelecer políticas de aplicação das agências de fomento, são tudo atribuições da lei de diretrizes orçamentárias. O que acontece, né? Na verdade, a Constituição Federal estabeleceu obrigações gerais e a Lei de Responsabilidade Fiscal escolheu algumas coisas a mais para serem feitas, né? Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela vinha com o objetivo principal de regulamentar esse processo orçamentário como um todo. Só que o PPA, houve um veto na época dos artigos que tratavam do PPA, então na lei de responsabilidade fiscal não tem nada sobre o PPA. É sobre a LDO e a LOA, né? A Lei de Diretrizes e a Lei Orçamentária. Então ele relacionou uma série de outros aspectos chamados, né, de responsabilidade fiscal que devem ser cumpridos. Então, além daquilo que eu falei antes de ser um guia para a lei orçamentária, ela tem uma série de outras coisas para serem feitas, né? Então, o equilíbrio entre receitas e despesas, a definição de metas fiscais, riscos fiscais, programação financeira, critérios de limitação de empenho e mais uma série de outros itens que, olhando a lei de responsabilidade fiscal, eles estão destacados. Mas eu quero chamar a atenção sobre dois principais aspectos, né, que é as metas fiscais e os riscos fiscais. Então, isso são estabelecidos, né, na lei de diretrizes orçamentárias e passam a ser extremamente importantes, porque a falta ou a má informação desses dados, de qualquer informação, mas especialmente desse, provoca grandes problemas na gestão do Poder Executivo, né, como proponente, então, de diretrizes orçamentárias. Então, assim, o que é o anexo de metas fiscais? Na verdade, essa lei também, a lei de diretrizes orçamentárias, é uma lei, né, vai ter um número de lei, e ela vai ter vários anexos, né, e um desses anexos é o anexo de metas fiscais, em que ele vai estabelecer as metas fiscais,
vai avaliar o cumprimento das metas fiscais de exercícios anteriores e a evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 anos. Então, esse estabelecimento de metas, né, a gente ouve na TV ali, o superávit fiscal, o déficit, o superávit primário, o déficit primário, a gente está, né, com déficits enormes aqui na nossa gestão a nível federal há um bom tempo, né? Mas o que acontece? Seja para déficit ou seja para superávit, essa meta fiscal ela é estabelecida na LDO. E quando ela é estabelecida e o legislativo sanciona isso, mesmo que seja um déficit, ele está dizendo assim, pode ter déficit, ou pode ter um superávit, ou deve ter um superávit. Né? Ele estabeleceu isso. No que ele estabeleceu isso, o gestor do executivo ele tem que cumprir. Porque se ele deixar de cumprir, ele está sujeito a penalidades. Como já aconteceu com outros gestores que sofreram impeachment e tal, por deixar de cumprir algumas coisas que estavam estabelecidas justamente dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Então tem que ter muito cuidado, isso é muito importante se a gente pensar a nível de entes públicos menores, né, como município e tal, o descumprimento da LDO causa grandes problemas, então tem que ter muito cuidado nesses encaminhamentos. Bom, além disso, né, a avaliação financeira e atuarial, né, a parte de fundos de previdência, né, tem que estar todos previstos, as compensações de renúncia de receita, né, margem para expansão de despesas obrigatórias, né, essa questão da renúncia de receita, quando o ente público ele resolve não cobrar imposto de alguma empresa por algum interesse que esteja relacionado ao bem público, né? Ele tem que dizer da onde é que ele vai compensar essa renúncia de receita, né? Se eu não vou receber, se eu vou deixar de receber uma receita, como eu compenso essa renúncia? Isso tem que estar estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Bom, junto com isso, o anexo de riscos fiscais é outro instrumento importante. Ele está relacionado aos passivos contingentes, né? Contingentes, ou seja, os riscos que são capazes de provocar algum problema nas contas públicas, né? Então isso tem que estar descrito, né? Então aí, depois vocês dando uma olhadinha nos anexos, vocês vão ver esses aspectos, mas todos esses riscos têm que estar previstos. Então, na verdade, a LDO é um instrumento muito importante porque ele é um instrumento de previsão, né? Então ele está dando uma visão do que vai acontecer no futuro e, de uma certa forma, alertar aquelas coisas que já se sabe que vão acontecer, né? Então, se existem passivos, né, dívidas grandes do ente público, elas têm que estar já previstas e descritas nessa lei de diretriz orçamentária. O prazo da LDO, né, então ele funciona da seguinte forma, né? Como o PPA ele é uma vez por ano, nos outros anos não tem grandes problemas. No primeiro ano é mais complicadinho, mas nos outros essa lógica, né, já está pronto o PPA, né? E mesmo no primeiro ano o PPA, a LDO vai ser construída em cima do que foi feito no ano anterior, né? Então, a União, né, ela tem que encaminhar até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício, né, ou seja, até 15 de abril, ela tem que encaminhar para o Legislativo a proposta de LDO do ano que vem, que deve devolver até o final da sessão, do primeiro período de sessão legislativa, né, que é o dia 17 de julho, para que a partir dessa LDO se vá confeccionar a lei orçamentária anual. Tá? Então, ela é construída, né, com base nas informações que a gente tem para do PPA anterior, pensando então na construção da LDO. Claro que no primeiro ano de governo sempre tem esse trabalho em conjunto, né, porque a gente está estruturando a PPA e está construindo a LDO na mesma fase, pensando na LDO do próximo ano, né, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, mas normalmente, fora o primeiro ano de eleições, de posse, né,
Os demais anos é só seguir essa mesma lógica, sempre entre abril e julho tu propõe a LDO e depois, então, a partir da LDO, então, a lei de orçamentária anual. Na página lá do planejamento também tem todas as LDOs, né, que nós temos aí vigente. Né? Vocês veem que essa aqui ela é a Lei 13.707, né, de 14 de agosto de 2018. Então, o Executivo elabora, encaminhou, mandou para o Legislativo avaliou. Antes do final da primeira sessão, ou seja, do primeiro semestre, ela devolve e aí o presidente vai sancionar ou vai vetar o que ele achar que tem que vetar e aí se transforma numa lei. Tá? Então, ela foi aprovada em agosto. No momento em que ela foi aprovada, né, ela já vai servir de base para montar a lei orçamentária anual. Como ela é uma lei, ela pode sofrer alterações. Então, se o legislativo alterar uma parte, nós vamos ter alterações, né? Então, nós vamos ter leis que alteram ela. Vocês vão ver que ali embaixo tem algumas leis que alteram a LDO que foi aprovada em 2018, que vale para 2019. Então, agora em agosto, depois em 2019, foi aprovada uma outra lei que está vigente a partir de 2020. Tá? Eu coloquei aqui as de 2019 porque as de 2020 elas não estavam todas no site ainda disponível, tinha algumas coisas que estavam sendo corrigidas, então, mas ali é só olhar no site que vocês vão ver que tiver mais atual. O principal é entender a estrutura mais do que essencialmente do processo em si. Tá? Aqui tem o link, ó. Vocês vão chegar lá na LDO e ali vai ter todos os orçamentos anuais aí da União. Bom, feita a LDO, o próximo passo então é a elaboração do orçamento anual. O orçamento anual ele existe para viabilizar tudo aquilo que foi proposto lá no PPA e, claro, em conformidade com as diretrizes da LDO. Então, lá no PPA eu estabeleci o que eu quero fazer nos próximos anos. Na LDO eu disse o que é prioridade para esse ano. E na lei orçamentária eu vou dizer como é que eu vou fazer isso, né? Ou seja, eu vou colocar em números, vou tornar isso mais efetivo, né? Então, se a LDO diz que a obra tal vai ser 50% dela feita agora, então eu vou lá colocar, bom, vai precisar tantos milhões para isso, tantos milhões para aquilo, para aquela obra acontecer. Que aí eu, digamos assim, o mais operacional, né? Aquele orçamento do ano em si. Bom, esse orçamento ele autoriza então o ente a funcionar. Na verdade, o ente público ele só pode começar a realizar despesas a partir do momento em que ele tiver essa lei aprovada, tá? Porque ela prevê o que eu posso arrecadar. Então, se nessa lei diz o que eu vou arrecadar, por consequência, eu fico sabendo o que eu posso gastar, né? Meio que uma coisa vinculada com a outra, tá? Esse projeto de lei também tem questões relacionadas à inclusão de créditos adicionais, mas isso é um ponto específico que depois a gente vai tratar em um outro momento, que também é uma questão bem relevante. Bom, como é que é composto a lei orçamentária anual, né? Ela é composta de 3 orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. O que é cada um deles? Bom, o orçamento fiscal é aquele que diz assim, ó, bom, a administração pública, direta e indireta, para se manter e para fazer o seu funcionamento normal, ela tem o X de recurso e vai gastar o X valor. E aí é o orçamento operacional, digamos assim, né? É o que mantém o poder executivo, legislativo, judiciário, tudo funcionando. E lembrem que é tudo uma coisa só, né? O orçamento é único, né? Então a União tem um, o Estado tem um e cada município tem o seu orçamento. Tá? Não, os orçamentos do Executivo, Legislativo e Judiciário, eles podem se separar dentro desse orçamento principal, mas o orçamento é todo um só. Tá? Tanto é que
o executivo tem algumas cotas, né, que ele destina para o legislativo, para o judiciário, que são os recursos que são para manter esses outros poderes. Mas o órgão arrecadador principal é o ente executivo, o poder executivo. Bom, o orçamento de investimento das empresas estatais, né, ele é um orçamento específico só que trata dos investimentos que envolvem aquelas empresas estatais que compõem, né, a estrutura direta ou principalmente indireta, né, dos entes públicos. Né? Então, ele é só para investimentos relacionados às empresas estatais. E, por fim, o orçamento da Seguridade Social é aquele que trata da parte da saúde, previdência e assistência social. Então, ele vai compreender todos os órgãos, todas as entidades que têm como competência de ação, né, as áreas relacionadas à saúde, previdência e assistência social. Seja da administração direta, seja da indireta, mas tudo que está relacionado à previdência e à saúde, exceto o Ministério da Saúde, né, que tem algumas questões específicas de orçamento, mas a parte de composição de tudo que vai para a saúde, previdência e assistência social, ele está dentro desse orçamento da Seguridade Social. Claro que esses orçamentos eles compõem um único orçamento, né? Então tem que se entender que ele é a lei orçamentária anual, né? que é definida como um projeto de lei orçamentária, né? que está compatível com o PPA e o LDO, em que um suplementa o outro nesse processo, né? Então o orçamento da Seguridade ele tem mais, ele é composto essencialmente pelas despesas, né, que são suportadas pelos demais orçamentos. Tá? Bom, por fim, então, o prazo de elaboração do orçamento anual é o dia 31 de agosto, ou seja, o governo federal ele recebe a LDO até o final do primeiro semestre e até o dia 31 de agosto ela tem que encaminhar para a deliberação do legislativo, que tem até o final do ano para devolver, né? Às vezes acontece isso, terminar o ano e o orçamento sai aquela discussão na TV, o orçamento não foi aprovado ainda, e o legislativo ele prorroga, né, o funcionamento dele para o mês de janeiro e tal, para aprovar o orçamento, porque enquanto o orçamento não for aprovado, o Poder Executivo não pode gastar e não pode realizar as despesas que estão estabelecidas. Tá? A mesma coisa lá no site de planejamento, tem as informações, ó, vejam que é uma lei, ó, ali ó, quando foi aprovada de 2019, né? Foi aprovada dia 15 de janeiro de 2019, ou seja, o Legislativo terminou lá no final do ano e aprovou no início do ano seguinte, para entrar em vigor então nesse ano de 2019. O link está ali, né? Então quem quiser acessar também no planejamento, está lá a lei orçamentária anual ali para poder dar uma visualizada de uma forma geral como é que isso funciona. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula. A gente está tentando fazer um vídeo aulas assim, na faixa de no máximo 30 minutos. Hoje a gente passou um pouquinho, mas vamos tentar dentro desse espaço de tempo para ela não ficar muito cansativa, não ficar muito pesada, né? Mas ela serve de base para a gente poder discutir um pouquinho melhor o conteúdo, né? Ou seja, para mim poder expressar, né, o que está nos slides, né? Basicamente, o que eu estou falando é o que a gente colocou nos slides, mas a gente consegue discutir um pouquinho para que se entenda melhor o conteúdo, já que eu procurei fazer slides bem carregados de informação para que vocês tenham essas informações disponíveis para vocês. Valeu, pessoal, vamos seguindo em frente aí. Em seguida nós vamos ter outras videoaulas aí para vocês discutirem, ouvirem, né, e terem material para discutir e resolver as atividades que estão sendo estabelecidas na disciplina. Tchau, pessoal, até a próxima.